Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E aí, pessoal, preparem-se para uma jornada fascinante pelo mundo das aves. No vídeo de hoje, vamos explorar as incríveis 10 espécies de caboclinho. Estamos prestes a entrar em um universo cheio de cores vibrantes, cantos melodiosos e comportamentos fascinantes desses pássaros que habitam os diversos ecossistemas do nosso país. Antes de começarmos, peço um favorzão e não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo. É só um cliquezinho que faz toda a diferença para o nosso trabalho aqui. E não se esqueçam de acompanhar cada detalhe dessa jornada incrível que estamos prestes a fazer. Garanto que vocês não vão querer perder nada. Então, vamos juntos explorar esses pássaros maravilhosos e aprender mais sobre como podemos proteger e preservar a natureza ao nosso redor. É hora de se encantar e se inspirar com a beleza e a importância das 10 espécies de caboclinho. A primeira espécie é o caboclinho branco. O caboclinho branco, cujo nome científico é Sopophylla palustris, é uma das várias espécies fascinantes de caboclinhos. Este pequeno pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento, o que o torna um dos menores entre seus parentes. As fêmeas dessa espécie são de cor parda, o que as ajuda a se camuflar no ambiente. O macho, por outro lado, possui uma coloração mais clara e distintiva, que inclui tons brancos, facilitando sua identificação. Esses pássaros têm características muito interessantes. Além de seu pequeno tamanho, os caboclinhos brancos são conhecidos por seu canto melodioso, que usam tanto para atrair parceiras quanto para demarcar território. Na época de reprodução, que geralmente ocorre durante a primavera e o verão, os machos ficam especialmente ativos e vocais. Eles constroem ninhos simples, geralmente em arbustos baixos ou em vegetação densa, onde a fêmea deposita de 2 a 4 ovos. O casal cuida dos filhotes até que estejam prontos para voar e se alimentar. O habitat do caboclinho branco é bastante variado. Eles são encontrados principalmente em áreas de vegetação densa, como pantanos, margens de rios e campos alagados. Esses ambientes oferecem tanto abrigo quanto alimento, criando condições ideais para sua sobrevivência e reprodução. A presença de água é um fator importante, pois essas áreas também são ricas em insetos e sementes, que compõem a dieta principal desses pássaros. A alimentação do caboclinho branco é bastante diversificada. Eles se alimentam de uma ampla variedade de sementes, gramíneas e pequenos insetos. Durante a época de reprodução, a necessidade de proteína aumenta, então eles costumam consumir mais insetos para garantir o crescimento saudável dos filhotes. Essa dieta rica e variada é crucial para manter a energia necessária para suas atividades diárias, incluindo o canto e a defesa do território. A segunda espécie é o caboclinho de barriga preta. O caboclinho de barriga preta, conhecido cientificamente como Sopophylla melanogaster, é uma das espécies mais interessantes de caboclinhos. Além de seu nome mais comum, ele também é chamado de caboclinho bico de ferro por causa do seu bico forte e escuro. Esses passarinhos têm cerca de 10 centímetros de comprimento, e os machos são especialmente fáceis de identificar graças à sua barriga preta contrastando com outras partes do corpo mais claras. As fêmeas, por outro lado, são de uma cor parda mais discreta, ajudando elas a se esconder melhor entre a vegetação. Uma das características marcantes do caboclinho de barriga preta é seu canto melodioso. Os machos utilizam seu canto não só para atrair fêmeas, mas também para demarcar território e afastar outros machos. Na época de reprodução, que ocorre durante a primavera e o verão, os machos ficam bastante ativos e visíveis, mostrando toda a sua energia e vitalidade. Eles constroem ninhos simples e bem escondidos, geralmente em arbustos ou entre folhas densas, onde a fêmea deposita de 2 a 4 ovos. O habitat natural do caboclinho de barriga preta inclui áreas abertas e semiabertas, como campos, pastagens e beiras de matas. Eles também podem ser encontrados em regiões alagadas, onde a vegetação é densa e variada. Esses ambientes são ideais para a sobrevivência dessa espécie, pois oferecem abundante alimento e locais seguros para a construção dos ninhos.
A presença de água é um fator importante, já que muitas das plantas que produzem suas sementes favoritas crescem nesses lugares. Em termos de alimentação, o caboclinho de barriga preta não é muito exigente. Sua dieta é composta principalmente de sementes, mas eles também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda por proteína aumenta. A busca por alimento é uma atividade constante, e eles são frequentemente vistos pulando no chão ou em plantas baixas, procurando por sementes e pequenos invertebrados. Essa dieta variada é crucial para manter a energia e a saúde dos adultos e dos filhotes. A terceira espécie é o caboclinho de barriga vermelha. O caboclinho de barriga vermelha, cujo nome científico é Sopophylla hipoxantha, é uma das espécies mais coloridas e atraentes de caboclinhos. Ele também é conhecido como caboclinho rosa devido à tonalidade rosada que os machos exibem na barriga, contrastando com as partes superiores mais escuras. Esses passarinhos medem cerca de 10 centímetros de comprimento, o que é típico para caboclinhos. As fêmeas, como em muitas outras espécies, possuem uma coloração mais discreta, em tons de marrom ou pardo, o que as ajuda a se camuflar. Esses pássaros são conhecidos por seu canto agradável e variado. Os machos cantam para atrair as fêmeas e para marcar território, especialmente durante a época de reprodução, que ocorre na primavera e no verão. Eles se tornam bastante ativos e podem ser vistos exibindo suas cores brilhantes e cantando persistentemente. Os ninhos são construídos em arbustos ou vegetação baixa, e a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Ambos os pais participam dos cuidados com os filhotes, desde a incubação até que eles estejam prontos para deixar o ninho. O habitat do caboclinho de barriga vermelha é variado, mas eles preferem áreas abertas e semi-abertas. São encontrados em campos, pastagens, bordas de florestas e até em regiões de cerrado. Esses ambientes oferecem a combinação ideal de alimento e locais seguros para a nidificação. Eles também podem ser avistados em áreas alagadas, onde a vegetação é rica e diversa. A presença de água nas proximidades é um bônus, pois ajuda a manter o ambiente fértil e cheio de recursos alimentares. A alimentação do caboclinho de barriga vermelha é bastante diversificada. Eles se alimentam principalmente de sementes, mas também incluem insetos em sua dieta, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda por nutrientes aumenta. Eles são frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas, procurando suas comidas favoritas. Essa dieta rica em proteínas e outros nutrientes é essencial para a saúde e vitalidade dos adultos e para o crescimento adequado dos filhotes. A quarta espécie é o caboclinho de chapéu cinzento. O caboclinho de chapéu cinzento, conhecido cientificamente como Sopophylla cinnamomomia, é uma espécie encantadora e bastante distinta de caboclinho. Além do nome mais comum, ele também é chamado de caboclinho goiano ou caboclinho vermelho por causa das variações de cor que podem aparecer em algumas subespécies. Este pequeno pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento, sendo fácil de reconhecer pelo seu chapéu cinza, que contrasta com o restante do corpo. As fêmeas, em comparação, têm uma coloração mais parda e menos marcante. Uma das características mais interessantes do caboclinho de chapéu cinzento é seu canto. Os machos cantam vigorosamente para atrair as fêmeas e também para defender seu território de outros machos. Durante a época de reprodução, que geralmente acontece na primavera e no verão, eles se tornam especialmente ativos e visíveis, exibindo-se e cantando frequentemente. O ninho é geralmente construído em arbustos ou em vegetação baixa e densa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes até que estejam prontos para voar. O habitat do caboclinho de chapéu cinzento é bastante variado. Eles são encontrados em campos abertos, pastagens, bordas de florestas e até em áreas de cerrado. Esses ambientes fornecem um equilíbrio ideal de alimentação e locais seguros para a nidificação. Além disso, essas áreas costumam ser ricas em vegetação baixa, o que é perfeito para a construção de seus ninhos e para a procura de alimento. Eles também frequentam regiões próximas a corpos d'água, onde a diversidade de plantas e insetos é maior.
Quanto à alimentação, o caboclinho de chapéu cinzento tem uma dieta mista. Eles se alimentam principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas, mas também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda por proteínas é maior. São frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas em busca de comida. Essa dieta balanceada é crucial para a energia e a saúde dos adultos e para o desenvolvimento adequado dos filhotes. A quinta espécie é o caboclinho de papo branco. O caboclinho de papo branco, cujo nome científico é Sopophylla palustris, é uma das espécies mais intrigantes de caboclinhos. Também conhecido como caboclinho de garganta branca, este pequeno pássaro mede entre 9 e 10 centímetros de comprimento, sendo um pouco menor que alguns de seus parentes. O macho é fácil de identificar pelo papo branco contrastando com as outras partes do corpo, enquanto as fêmeas apresentam uma coloração parda, ideal para camuflagem. Esses pássaros são conhecidos por seu canto melodioso e suave, que os machos utilizam para atrair as fêmeas e marcar território. Durante a primavera e o verão, que são as épocas de reprodução, eles se tornam especialmente ativos. Os machos cantam com mais frequência e constroem ninhos simples, geralmente em arbustos ou vegetação densa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Ambos os pais são responsáveis por cuidar dos filhotes até que estejam prontos para sair do ninho. O habitat natural do caboclinho de papo branco inclui áreas alagadas e margens de rios, onde a vegetação é abundante e variada. Essas áreas fornecem o abrigo e os recursos alimentares necessários para a sobrevivência e reprodução da espécie. A proximidade com a água é fundamental, pois ajuda a manter o ambiente úmido e rico em insetos, que são uma parte importante da dieta desses pássaros. A alimentação do caboclinho de papo branco é composta principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas, mas eles também consomem uma boa quantidade de insetos. Durante a época de reprodução, a necessidade de proteína aumenta, fazendo com que os pássaros busquem mais insetos para garantir o crescimento saudável dos filhotes. Essa dieta variada é crucial para a energia e a saúde dos adultos e para o desenvolvimento dos jovens. A sexta espécie é o caboclinho de papo escuro. O caboclinho de papo escuro, cientificamente conhecido como Sopophylla ruficollis, é uma espécie fascinante de caboclinho que vale a pena conhecer. Também chamado de caboclinho paraguaio ou paraguaíto, este pequeno pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento. Os machos são facilmente identificáveis pelo papo escuro, que contrasta com o restante do corpo, enquanto as fêmeas têm uma coloração parda mais discreta, o que as ajuda a se esconder entre a vegetação. Uma das características mais interessantes do caboclinho de papo escuro é o seu canto. Os machos cantam vigorosamente para atrair as fêmeas e também para marcar território, especialmente durante a época de reprodução, que ocorre na primavera e no verão. Eles constroem ninhos simples, geralmente em arbustos ou vegetação baixa e densa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, garantindo que tenham alimento e proteção até estarem prontos para voar. O habitat do caboclinho de papo escuro é bastante variado. Eles são encontrados em campos abertos, pastagens, bordas de florestas e até em áreas de cerrado. Esses ambientes oferecem um equilíbrio ideal de alimento e locais seguros para nidificação. Além disso, essas áreas costumam ser ricas em vegetação baixa, o que é perfeito para a construção de seus ninhos e para a procura de alimento. Eles também frequentam regiões próximas a corpos d'água, onde a diversidade de plantas e insetos é maior. Quanto à alimentação, o caboclinho de papo escuro tem uma dieta variada. Eles se alimentam principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas, mas também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda por proteínas é maior. São frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas em busca de comida. Essa dieta balanceada é crucial para a energia e a saúde dos adultos e para o desenvolvimento adequado dos filhotes. A sétima espécie é o caboclinho de peito castanho. O caboclinho de peito castanho, cujo nome científico é Sopophylla minuta, é uma espécie bastante interessante de caboclinho.
Também conhecido como peito roxo ou cabocolino, este pequeno pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento. Os machos são facilmente reconhecíveis pelo peito castanho, que se destaca contra as outras partes do corpo. As fêmeas, como é comum entre os caboclinhos, têm uma coloração mais parda e discreta, o que as ajuda a se camuflar na vegetação. Esses pássaros são conhecidos por seu canto melodioso, que os machos utilizam para atrair as fêmeas e demarcar território. Durante a época de reprodução, que acontece na primavera e no verão, os machos ficam especialmente ativos e cantam com mais frequência. Eles constroem ninhos simples em arbustos ou vegetação baixa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se revezam no cuidado com os filhotes, desde a incubação dos ovos até que os filhotes estejam prontos para deixar o ninho. O habitat do caboclinho de peito castanho é bastante variado. Eles são encontrados em campos abertos, pastagens, bordas de florestas e até em áreas de cerrado. Esses ambientes oferecem um equilíbrio ideal de alimentação e locais seguros para a nidificação. A presença de vegetação baixa é crucial, pois fornece material para a construção dos ninhos e áreas para a busca de alimento. Eles também frequentam regiões próximas a corpos d'água, onde a diversidade de plantas e insetos é maior. A alimentação do caboclinho de peito castanho é composta principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas. Eles também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a necessidade de proteínas é maior para o crescimento dos filhotes. São frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas, procurando por suas comidas favoritas. Essa dieta rica e variada é essencial para a saúde e a energia dos adultos e para o desenvolvimento adequado dos jovens. A oitava espécie é o caboclinho de sobreferrugem. O caboclinho de sobreferrugem, cientificamente conhecido como Sopophila hipochoma, é uma espécie bastante interessante e menos conhecida de caboclinho. Não possui muitos nomes populares além de caboclinho de sobreferrugem, o que já indica sua coloração característica. Esse pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento e, como o nome sugere, os machos têm uma coloração ferrugem na parte superior do corpo, contrastando com tons mais claros ou esbranquiçados no restante. As fêmeas, como de costume, são mais pardas e discretas. Uma característica marcante do caboclinho de sobreferrugem é seu canto, que é utilizado pelos machos para atrair fêmeas e delimitar território. Na época de reprodução, que ocorre na primavera e no verão, os machos ficam bastante ativos, cantando frequentemente e exibindo suas cores vibrantes. Eles constroem ninhos simples, geralmente escondidos em arbustos ou vegetação densa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Ambos os pais participam na criação dos filhotes, garantindo que tenham alimento e proteção até estarem prontos para voar. O habitat natural do caboclinho de sobreferrugem é bastante diversificado. Eles são encontrados em áreas abertas e semiabertas, como campos, pastagens e bordas de florestas, além de regiões de cerrado. Esses ambientes oferecem o equilíbrio necessário de alimentação e locais seguros para a nidificação. A presença de vegetação baixa é crucial, pois fornece material para a construção dos ninhos e áreas para a busca de alimento. Eles também são encontrados em regiões próximas a corpos d'água, onde a diversidade de plantas e insetos é maior. Em termos de alimentação, o caboclinho de sobreferrugem tem uma dieta variada. Eles se alimentam principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas, mas também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda por proteínas é maior para o crescimento dos filhotes. Eles são frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas, procurando por suas comidas favoritas. Essa dieta rica e diversificada é essencial para a saúde e a energia dos adultos e para o desenvolvimento adequado dos jovens. A nona espécie é o caboclinho do sertão. O caboclinho do sertão, cujo nome científico é Sopophila obogularis, é uma espécie bastante intrigante e menos conhecida de caboclinho. Também chamado de caboclinho do Nordeste, este pequeno pássaro mede cerca de 10 centímetros de comprimento. Os machos têm uma coloração distinta com um peito branco que se destaca contra suas outras plumagens mais escuras.
As fêmeas, como em muitas outras espécies de caboclinhos, possuem uma coloração mais parda, o que ajuda na camuflagem entre a vegetação. Uma característica interessante do caboclinho do sertão é seu canto, que é melodioso e utilizado pelos machos para atrair as fêmeas e demarcar território. Na época de reprodução, que geralmente ocorre na primavera e no verão, os machos ficam especialmente ativos, cantando frequentemente e exibindo suas cores marcantes. Eles constroem ninhos simples, geralmente escondidos em arbustos ou vegetação densa, onde a fêmea põe de 2 a 4 ovos. Tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, garantindo alimento e proteção até que estejam prontos para deixar o ninho. O habitat do caboclinho do sertão é bastante específico. Eles são encontrados principalmente em regiões semiáridas e áreas de caatinga, típicas do sertão nordestino. Esses ambientes fornecem o equilíbrio necessário de alimentação e locais seguros para nidificação. A vegetação dessas áreas, que inclui arbustos espinhosos e cactos, é ideal para a construção dos ninhos e para a procura de alimento. Apesar das condições áridas, esses pássaros têm se adaptado bem ao seu habitat, mostrando uma grande resiliência. A alimentação do caboclinho do sertão é composta principalmente de sementes de gramíneas e outras plantas que são típicas do sertão. Além disso, eles também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a necessidade de proteínas é maior para o crescimento dos filhotes. Eles são frequentemente vistos forrageando no chão ou em plantas baixas, procurando suas comidas favoritas. Essa dieta variada é essencial para a energia e a saúde dos adultos e para o desenvolvimento adequado dos jovens. A 10ª espécie é o caboclinho lindo. Então, vamos falar do caboclinho lindo, que é uma espécie bem cativante. Seu nome científico é Sopophylla bovril, mas ele também é conhecido por outros nomes comuns, como caboclinho paraense ou caboclinho do norte. Esse passarinho é uma belezura, medindo cerca de 10 centímetros de comprimento. Os machos têm uma coloração vibrante, com partes vermelhas e pretas bem marcadas, enquanto as fêmeas têm uma coloração mais discreta, em tons de marrom. Quando se trata de reprodução, o caboclinho lindo não fica para trás. Durante a época de acasalamento, que normalmente acontece na primavera e no verão, os machos ficam todo empolgados, cantando bastante para atrair as fêmeas. Eles constroem ninhos simples em arbustos ou vegetação baixa, onde as fêmeas colocam de 2 a 4 ovos. Depois, tanto o macho quanto a fêmea cuidam dos filhotes, garantindo que tenham comida e proteção até estarem prontos para voar. Quanto ao habitat, o caboclinho lindo é bastante versátil. Eles são encontrados em uma variedade de ambientes, desde florestas tropicais até áreas urbanas, desde que haja vegetação suficiente para ninhos e alimento. Eles gostam especialmente de áreas com árvores frutíferas e arbustos onde possam encontrar sementes e insetos para comer. Falando em comida, a dieta do caboclinho lindo é bem variada. Eles se alimentam principalmente de sementes de plantas, mas também comem insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando precisam de mais proteínas. Você pode vê-los pulando por aí, procurando por comida em arbustos e no chão, sempre ativos e espertos. Espero que tenham gostado das 10 espécies de caboclinho. Se vocês acharam o assunto interessante e curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo incrível como esse, compartilhar o vídeo com os amigos e ativar as notificações para ficarem por dentro de todas as nossas aventuras pela natureza. Juntos, podemos espalhar o interesse pela vida selvagem e fazer a diferença na conservação do nosso planeta. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.